Alô pessoal, alô galera. Hoje eu venho falar sobre estudar, sobre metodologias de estudo, métodos de estudo, como é a melhor forma de estudar, mas de uma forma muito sintética. Poderei depois gravar outro vídeo com uma metodologia de estudo completa, eventualmente com 1 ou 2 horas. Normalmente o estudante normal não estuda, poderá não estudar nem ler, poderá ler a pensar que está a estudar e na véspera do exame. E depois temos a questão de estudar ao longo da vida, a formação contínua ao longo da vida, ou estudar uma, uma profissão ou habilidades, soft skills. Quando se trata de estudar em texto e quando estamos apenas a ler, é mais fácil de ser rápido. Agora, não sei é se ficamos a perceber ou a entender completamente o que estamos a ler ou a estudar. Quando nós estamos a ouvir ou a ver, a assistir a podcasts ou principalmente a audiobooks, quando estamos a assistir ou a ouvir audiobooks, estamos no fundo a ler com os nossos ouvidos. A nova geração ultimamente, como está habituado a assistir vídeos no YouTube, consegue estar mais concentrada a escutar. E depois também tem uma vantagem, estou só a falar de vantagens, a comparar com o ler texto de um livro ou de um manual. Quando estamos a escutar, podemos estar, por exemplo, a cozinhar, podemos estar a varrer o chão. Se estivermos a utilizar o aspirador é mais difícil porque o aspirador faz muito barulho e depois não dá para ouvir bem, mas tirando situações em que há muito barulho, podemos até concentrar. E depois há uns que põem em 2 vezes para ser mais rápido, uma coisa que leva 8 horas ser 4 horas. Portanto, mas isso é apenas é quase a mesma coisa que ler. Eu pessoalmente gosto mais de ler do que de. Eu não estou a falar agora em estudar, estou a falar apenas em ler ou ouvir. Eu gosto. Só que ler tem uma componente diferente do que um audiobook. Enquanto quando estamos a ler alguns livros, tem imagens, tem textos em itálica, negrito e tem umas notinhas de rodapé. Tem certas coisas que não é a mesma coisa do que estar a ouvir. Nós a escutar temos que estar focado só na questão da leitura. Quando estamos a ler, também podemos às vezes voltar atrás, mesmo com 2 páginas atrás, podemos ir ver alguma coisa na bibliografia ou no glossário. No glossário, podemos voltar a ler se nós tivermos um áudio com 10 horas, se nós quisermos colocar 30 segundos antes, temos muita dificuldade. E às vezes, quando pomos 5 minutos antes, temos que ouvir um grande pedaço. Que às vezes também é bom, eu também escuto bastante e quando ponho 5 minutos atrás, depois até dá para compreender certas coisas que não tinha compreendido. Pronto, mas de qualquer forma, o áudio tem muitas vantagens, que é podermos nós conseguimos escutar 8 horas ou 10 horas, ou até mesmo há uns livros que têm 2 horas a nível de áudio, que pronto, têm 100 páginas, 80 páginas, ou 200 ou 500 páginas. Eu acho que aqueles de 10 horas já está mais próximo das 500 páginas, mas isso não se pode medir, porque há livros que têm formatos pequenos, que têm mais páginas, outros têm letras maiores, outros menores, não é por aí. Também há locutores, as pessoas que fazem a locução dos audiobooks, há uns que falam mais rápido, outros falam mais devagar.
É só que quando estamos a ler, normalmente ler é para ser rápido. A diferença entre ler e estudar é que ler, é como estar a ler um romance, quando estamos a ler um livro técnico, ou um livro de motivação, ou um livro para aprender alguma coisa, um livro sobre MBA ou outra coisa. Nós não devemos apenas ler ou escutar, nós devemos. Bem, há livros de autoajuda e motivacionais que até se pode escutar ou ler à vontade, porque é mais baseado em histórias, mas depois quando existem partes que são aquelas partes principais, depois ter uma história só para percebermos. Temos que estar muito atento à parte principal do livro, e as histórias é para complementar. Há vários exemplos. Há situações em que escutar é suficiente, ou ler. Portanto, nós dizemos assim: olha, eu li um livro num dia, ou numa tarde, ou em 2 dias, ou em 4 horas, a escutar o livro a 2 vezes, um livro grande em 2 vezes em 4 horas. Isso necessita muito foco, mas não deixa de ser a ler ou escutar, não é estudar. O ato de estudar é diferente. Pô, para estudar, nós temos que garantir que o que estamos a ler uh, nós entendemos completamente. É claro que nós temos a nossa realidade, aquilo que eu li, que eu estudava, ou que eu pensava que estava a estudar quando tinha 18 anos, uh, ou com 20, não é a mesma coisa do que agora. Eu, se for estudar a mesma matéria, para já, eu já estudei aquela matéria e à segunda vez vemos de uma maneira diferente. Já temos mais experiência, já estudamos outras coisas e já fazemos outro tipo de interligações. Mas seja em que nível nós estivermos, quando nós estudamos, nós em princípio estamos a aprender, estamos a perceber, a entender aquilo tudo. Podemos tomar anotações ou não. A tomar anotações não quer dizer que estamos a estudar. Podemos tomar anotações e não estarmos a perceber nada do que estamos a tomar anotações. É como aquelas pessoas que sublinham apenas, ou que põem uma cor diferente. Isso não garante nada, mas estudar é garantir. E o que é que garante que nós entendemos? Pronto, também temos que estar focados, estar concentrados, não podemos estar distraídos. Eu, por exemplo, se estiver numa zona em que há muito barulho, ou que sou constantemente interrompido, eu não consigo estudar. Eu consigo estudar numa biblioteca em que ninguém está a fazer barulho, mas não consigo estudar numa lanchonete, num snack bar, porque normalmente tem lá pessoas a falar alto, falar ao telefone alto, e ouvir vídeos do TikTok. Eu depois não consigo estudar. Mas isso se calhar é um problema meu, há quem consiga. Também há quem consiga dormir de luz ligada, outros é só fechada. Há tudo um pouco. Há quem consiga dormir depois de estar a consultar o telefone durante 2 horas. E eu fico ali com uma coisa nos olhos, com alguma dificuldade. Então, para estudar, nós temos que perceber. E o que é que nos faz não entender? São as palavras. Se nós não entendermos o significado de uma palavra naquele contexto, em princípio, a partir dali, se nós lermos mais uma página ou mais um parágrafo e depois perguntar o que é que nós lemos, normalmente nós não conseguimos explicar bem o que é que nós lemos. Então, se nós estivermos a ler apenas, temos uma grande probabilidade de não lembrarmos do que lemos ou escutamos. Se nós estivermos muito atentos, focados
e não conseguirmos memorizar, não conseguimos resumir ou falar sobre aquilo, se nós formos pensar sobre aquilo e não temos muita tendência a partir de um certo momento esquecemos. É a mesma coisa que estar a assistir a um filme e adormecer. Estamos a assistir ao filme, adormecemos, a partir dali já não nos lembramos nada. Ficamos meio a dormir, é isso mesmo. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que ter uma forma de clarificar essas palavras. O problema de estudarmos na nossa língua é mais fácil, que temos mais capacidade na nossa língua, mas às vezes nós pensamos que conhecemos a palavra, nós estamos a estudar, nós pensamos que percebemos aquela palavra e continuamos. Mas, às vezes, aquela palavra tem 6 significados, 10 significados, e aquele significado que nós sabemos, nós às vezes até podemos saber 3 significados, mas o outro significado da mesma palavra, naquele contexto, não tem nada a ver, e então achamos aquilo esquisito. Muitas vezes, quando estamos só a ler, continuamos, não queremos saber. Não interessa. Mas nós temos que consultar um dicionário, é a melhor maneira, mas não precisa de ser um dicionário em papel. Hoje em dia temos formas de, em 2 segundos, sabermos ver ali 5 definições daquela palavra e ver a que dá jeito. Pronto, isso aí já estamos a estudar. Depois, quando estamos a estudar alguma coisa, depende da matéria, mas temos que aplicar de alguma maneira. Se nós não podemos aplicar logo, que é normal, nós temos que, por exemplo, pensar sobre aquele assunto. Há quem precise de mexer em objetos, portanto, uma peça pega numa caneta, esta caneta é isto e aquela é aquela. Se nós juntarmos, então o significado é aquele. De raciocinarmos sobre o assunto com exemplos próprios ou como é que nós faríamos aquilo na nossa empresa amanhã. Temos que pensar assim qualquer coisa, porque senão também esquecemos. Nós percebemos tudo o que estamos a ler, mas depois também temos que entrar em ação, temos que ter uma ação. É assim que eu costumo estudar a nível básico. Existem coisas que eu só leio e não quero saber se eu percebo ou se não percebo a 100%, eu só quero é ter uma noção do que é que se trata aquilo e é uma coisa à pressa. Há quem diga ler na diagonal. Quando nós estudamos a sério, temos que perceber tudo o que estamos a estudar e ver as palavras, ver se as palavras são corretas. É mais difícil quando nós estamos a estudar noutra língua, por um lado, porque se nós, quando nós estamos a estudar noutra língua, mesmo que sejamos mais fluentes, ou que sejamos bons tecnicamente na língua, mas não soubermos muitas palavras do dia a dia, como é inglês e espanhol, então, no meu caso, há quem perceba melhor francês, mas não é o meu caso. E então estamos a ler e é muito mais fácil haver palavras que não conhecemos. Isso é uma vantagem, que assim vamos logo ao dicionário e vemos qual é o sentido correto. Às vezes se não formos assim muito bons na língua, nem assim. Por exemplo, se eu estiver a estudar uma língua que eu sou abaixo de intermédio, ou até mesmo só intermédio, como por exemplo italiano, aí pode haver ali na frase muitas palavras que eu não entendo e depois é difícil eu perceber. E depois, dentro das línguas latinas, ou que têm base latina, o inglês também tem uma forte componente latina, embora não seja considerada latina, mas o espanhol, o francês, etc. Existe também a tendência de haver palavras que nós pensamos que conhecemos por ser muito parecida a português, mas depois quando fomos a ver não tem nada a ver, e às vezes até, eu não digo que seja o oposto, mas é completamente diferente o significado. Há palavras iguais que não significam o mesmo, ou apenas alguns dos significados é que são o mesmo, mudam completamente. Pronto, este é, assim, de forma resumida, aquilo que eu considero estudar. Se eu estiver a ler um livro, só ler, poderei ler numa tarde, se eu estiver a estudar,
E depois, quando nós estamos a estudar, ao início levamos muito mais tempo, mas depois, quando podemos considerar-nos, por exemplo, somos estudantes a sério, para ser estudante a sério não é estar inscrito na universidade e dizer que é estudante, é estudar com a metodologia correta. E a metodologia correta, basta de fazer aquilo que eu digo, já considero estudar. E se tivermos muitos anos disto, nós depois conseguimos estudar a uma velocidade perto de ler, mas nunca será igual. Depende também depois, se nós lermos livros do mesmo tipo, depois se calhar aí conseguimos ler à mesma velocidade. Porque depois as palavras se calhar não mudam muito e o sentido das palavras. Mas claro que há uma metodologia muito mais pesada do que isto, mas são detalhes, e então poderei fazer um vídeo sobre isso, mais longo, pelo menos 2 horas, para algo sobre estudar mais a sério. A nível de estudar a sério, a ouvir audiobooks, das duas uma, ou nós estamos a ouvir, eu nunca estudo com audiobook, o máximo que eu posso fazer é escutar o audiobook e ter o livro, aí tudo bem, mas se tiver só o audiobook, eu não aconselho, mas podemos estar a ouvir. E se alguma frase, temos de estar atentos à frase completa e tentar fazer isso. Se nós não entendermos aquela frase, parar logo. Parar. E depois de parar, ver a palavra e tentar lembrar da frase, que é para não ter que voltar atrás. O problema é só esse. O problema é se eu tiver a ouvir um audiobook, às vezes passa a frase e nós pensamos que entendemos, mas depois o segredo é esse, passa um parágrafo, 2 parágrafos, 3 e depois nós não estamos a conseguir, nós temos aquela sensação que temos uma branca, eu não estou a perceber nada disto, está aqui qualquer coisa, eu só me lembro a partir de um certo ponto. Então voltam lá àquele ponto onde nós estávamos, onde nós entendemos. E depois naquele ponto é que nós podemos ver. Isso com o audiobook é mais difícil, mas podemos voltar para trás e vamos escutando. Então era a partir daqui. Pode ser assim um bocadinho mais chato de estudar com o audiobook. Para escutar audiobooks, eu aconselho apenas aqueles audiobooks que sejam um bocadinho mais história. Uma pessoa a contar a história da sua vida e depois tem lá umas... E há muitos livros assim, muitos livros mesmo. Portanto, é a pessoa a contar a sua história, mas depois tem lá umas sacadas interessantes e aí temos que estar mesmo atentos para perceber. E há livros até com muita informação poderosa, mas que está ali, mas que 80% ou 90% são histórias ou são explicações, exemplos daquela parte mais importante. E pronto, o vídeo já vai longo, já expliquei o que é estudar, já disse a diferença entre o que é estudar e ler. Queria dizer que eu estou apenas a dizer o que é que eu considero estudar e o que é que eu considero ler, é muito pessoal. Há mais pessoas que acham o mesmo que eu, mas tenho a certeza que há muita gente que acha que estudar é outra coisa. E que há outras metodologias, há muita metodologia. Existem aí, agora não consigo dizer quem é, se não dizia, eu já vi no YouTube um youtuber brasileiro que fez um canal apenas sobre o assunto. Tem um canal apenas a mostrar como é que se estuda e tem uma metodologia. Eu assisti só um vídeo ou dois, não fui contra o que ele disse, embora eu não tenha assistido a um vídeo dele a dizer como é que se estuda. Era detalhes. E dentro daqueles detalhes, tudo bem. Ele até está mais avançado do que eu naquelas coisas que ele estava a falar que eu vi. Eu não decorei o nome dele e nem... Eu sou subscrito ou inscrito no canal dele, mas nunca mais apareceu-me no feed um vídeo dele. Mas o meu objetivo é só ir estando atento se eu falar alguma coisa de meu interesse. Visto que eu também não me quero especializar em estudar, eu quero
é estudar bem e ficar a saber as coisas e saber aplicar, só isso. Bom, então se gostaram deste vídeo, curta, joinha, like, fixe, gostar. Se acharem que este vídeo pode ser útil para alguém, partilhem. Se estiverem de acordo, se não estiverem de acordo, se tiverem alguma pergunta, se quiserem que eu faça outro vídeo sobre o assunto mais extenso, que agora já está com 20 minutos. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim e fui.